Fala galerinha guerreira, professor Altemir do Vestibular e eu estou aqui para resumir e analisar mais uma obra de leitura obrigatória dos vestibulares. A obra que nós vamos resumir e analisar hoje é esta aqui, Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Esse livro já é um verdadeiro clássico da literatura narrativa contemporânea brasileira. E nós vamos começar falando um pouco sobre o autor. O Milton Ratum é considerado um dos principais escritores da literatura brasileira atual. Ele é descendente de libaneses, nasceu e passou a sua infância e toda a sua juventude em Manaus, Amazonas, e o próprio Milton já declarou, numa entrevista, que essas experiências dos primeiros anos são fundamentais na formação da personalidade e da visão de mundo de qualquer pessoa. Então, Manaus, Amazônia, o mundo das águas, nas palavras do próprio autor, é uma marca característica no espaço em que se localizam as suas histórias. Em relação à temática, suas obras privilegiam dramas envolvendo famílias desajustadas. Esses dramas exploram conflitos familiares intensos. E é este o caso do Relato de um Certo Oriente, como nós vamos ver quando estiver falando aí sobre o enredo do livro. O Milton estudou literatura e depois passou a ensinar essa mesma literatura em cursos superiores, tanto no exterior, na Universidade da Califórnia, quanto aqui no Brasil, na Universidade Federal da Amazônia. Nos últimos anos, o autor tem se dedicado mais à sua carreira literária. Ao mesmo tempo, ele também colabora regularmente com crônicas em vários jornais brasileiros. O Milton é um colecionador de prêmios. Os seus primeiros 3 romances foram todos vencedores do Prêmio Jabuti, nos respectivos anos em que eles foram lançados. Os Cinzas do Norte, além do Prêmio Jabuti, ganhou também o Prêmio Portugal Telecom, que é um dos mais importantes da literatura de língua portuguesa. A sua obra já foi traduzida para mais de 12 países. E recentemente o livro Dois Irmãos foi transformado em uma minissérie para a televisão e atingiu grande sucesso de público. Se você ainda não leu nada desse autor, pode começar a pensar nisso, principalmente se estiver em idade de prestar o vestibular. O Milton está se consolidando como um campeão de indicação de leitura nos vestibulares de todo o país. Bom, galera, o próximo passo é a gente resumir e analisar o Relato de um Certo Oriente. Não é uma narrativa simples, portanto não é uma tarefa fácil. Existe uma certa complexidade na forma como os fatos são apresentados. O processo narrativo é feito por múltiplas vozes, sem seguir uma linearidade cronológica. Como o título sugere, trata-se de um relato de cenas e fatos colhidos de diversas fontes e parcialmente organizados pela narradora principal. A própria narradora, no entanto, reconhece a dificuldade de organizar este relato dentro de uma lógica mínima. Veja o que ela mesma diz sobre isso. Gravei várias fitas, enchi de anotações uma dezena de cadernos, mas fui incapaz de ordenar coisa com coisa. Confesso que as tentativas foram inúmeras e todas exaustivas, mas ao final de cada passagem, de cada depoimento, tudo se embaralhava em desconexas constelações de episódios, rumores de todos os cantos, fatos medíocres, datas e dados em abundância. Não conseguia organizar os episódios em desordem ou encadear vozes. Então surgiu uma lacuna onde habitavam o esquecimento e a hesitação. Um espaço morto que minava a sequência de ideias. E isso me alijava do ofício necessário e talvez imperativo, que é o de ordenar o relato para não deixá-lo suspenso, à deriva, modulado pelo acaso. Quantas vezes recomecei a ordenação de episódios e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início,
ou no vai-vem vertiginoso de capítulos entrelaçados, formados de páginas e páginas numeradas de forma caótica. Também me deparei com outro problema: como transcrever a fala engrolada de uns e o sotaque de outros? Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um coral de vozes dispersas. Restava recorrer à minha própria voz, que planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Observe, gente, que a narradora diz que o relato que ela está fazendo é fruto de depoimentos que ela colheu num período pequeno, poucos dias, né? E são depoimentos de várias pessoas, como eu vou mostrar para vocês. E assim ela admite, né, a dificuldade de organizar isso, por serem relatos diferentes, né, de vozes diferentes. E ela decide, então, usar a sua própria voz como uma forma de juntar todos esses relatos, né? Como ela diz, né, sua voz funcionaria como um pássaro gigantesco a planar sobre as demais vozes aí. Na verdade, os fatos apresentados só começam a se encaixar nos 2 últimos capítulos. Então, antes de eu trabalhar o enredo, eu vou te apresentar e caracterizar essas vozes narrativas. Vou mostrar como elas estão interligadas. Eu acho que isso vai facilitar a compreensão do enredo depois. Bom, vamos lá, galerinha. Deixa eu tentar sintetizar como que se encadeiam esses vários capítulos aí. O capítulo 1 apresenta a voz narrativa principal. Trata-se de uma mulher que não será nomeada ao longo de toda a história. Ela narra os fatos dirigindo-se de forma direta a um interlocutor, um irmão que mora na Espanha. A narradora chega em Manaus para visitar a sua avó adotiva, uma mulher chamada Emily. Ela encontra a avó morta, vítima de um acidente caseiro. Após o enterro da avó, a narradora combina uma conversa com um dos filhos dela, chamado Hakim. Veja como termina este primeiro capítulo encadeando o segundo capítulo. Posso passar o resto da minha vida falando do passado, disse com voz mais descansada. O encontro aconteceu na noite do domingo, sob a parreira do pátio pequeno, bem debaixo das janelas dos quartos onde havíamos morado. Na manhã de segunda-feira, tio Hakim continuava falando e só interrompia a fala para rever os animais e dar uma volta no pátio da fonte, onde molhava o rosto e os cabelos. Depois, retornava com mais vigor, com a cabeça formigando de cenas e diálogos, como alguém que acaba de encontrar a chave da memória. O capítulo 2, portanto, apresenta a transcrição da longa narrativa feita pelo Hakim. Nessa narrativa, ele apresenta de forma fragmentada fatos relacionados à sua mãe, a matriarca da família chamada Emily. No final do capítulo 2, o Hakim anuncia uma conversa que tivera com um fotógrafo alemão, amigo da família, chamado Dorner. Veja como termina esse capítulo 2, anunciando o próximo. Num dos nossos últimos encontros, Dorner relembrou aquela manhã e me mostrou alguns cadernos com anotações que transcreviam conversas com o pai. Assim, o capítulo 3 vai trazer a fala do fotógrafo Dorner feita ao Hakim, que agora está repassando para a narradora principal. A fala do fotógrafo relata o suicídio de um irmão da Emily. No final do capítulo 3, o Dorner anuncia que anotou uma conversa que tivera com o marido de Emily, ou seja, o pai de Hakim. Veja como encerra o capítulo 3, anunciando o assunto do capítulo 4. A mania que cultivei aqui de anotar o que ouvia me permitiu encher alguns cadernos com transcrições da fala dos outros. Um desses cadernos encerra, com poucas distorções, o que foi dito por teu pai no entardecer de um dia de 1929. Observe, gente, que o Hakim está relatando coisas que aconteceram
antes mesmo dele nascer, né? Nessa época, a Emily e o pai dele não eram nem casados, né? Na conversa do pai do Hakim, ele vai mostrar como que ele conheceu a Emily devido a esse trágico, né, acontecimento que foi a morte por suicídio do irmão da Emily. O capítulo 4, portanto, é a transcrição da fala do marido de Emily, que também não é nomeado ao longo da narrativa, fala essa que foi feita ao fotógrafo Dorner, que repassou para o Hakim e que agora está repassando para a narradora principal. Vai vendo a complexidade, por isso eu desenhei para vocês. O capítulo 4 termina com a conclusão da fala do marido de Emily e devolve a narrativa ao Hakim. Veja o texto do final do capítulo 4. Muito antes do desaparecimento de Emir, eu soube que me casaria com Emily. Os levantinos são os imigrantes do Oriente, os levantinos da cidade eram numerosos e quase todos habitavam no mesmo bairro, próximo ao porto. À beira de um rio ou a orla marítima os aproximam, e em qualquer lugar do mundo as águas que eles veem ou pisam são também as águas do Mediterrâneo. Os solteiros falavam de Emily com efusão e esperança. Os mais velhos recordavam a juventude, resignados e pacientes, afinal tinham vivido muitas décadas. Emily era a única filha e, de tanto ouvir falar dela, enamorei-me. O capítulo 5 vai encerrar a longa narrativa do Hakim. Essa narrativa se encerra quando, cerca de 10 anos antes, ele decidira abandonar a família, sair de Manaus para morar e estudar no sul do país. A cena final do capítulo 5 mostra o Hakim se despedindo da irmã Samara. Veja o texto. Ela se levantou e acompanhou-me até a porta. Tinha os olhos um pouco úmidos e com a mesma voz serena disse que teria preferido ser anarquizada e esbofeteada por ele. Aqui ela está falando da relação com o pai, né? Depois a gente vai ver isso no enredo aí. Nada me fere mais que o silêncio dele. Desabafou antes de chorar e dando-me um abraço de despedida. Já não era mais um corpo de adolescente que me abraçava. O capítulo 6 traz de volta a narradora principal. Ela explica como chegou à noite em Manaus e esperou amanhecer para procurar a sua avó Emily. Após descobrir que Emily está morta, a narradora conversa com Indie, que era a melhor amiga da avó. A Indie vai lhe narrar como foram os últimos anos de Emily. Veja como termina o capítulo 6, fazendo gancho para o próximo capítulo, onde vai entrar a fala da Indie. E eu, que me recusei a velar o corpo de Emily, ouvi de Indie a narração de cenas e diálogos. Ela gesticulava muito, falava com uma voz meio travada, e quando nos olhos estriavam os fios vermelhos, ela saía da cadeira e vinha me abraçar e beijar. Aqueles olhos graúdos ainda ardiam na manhã do domingo, e os cabelos amarelados e soltos pareciam imprimir no rosto dela uma aflição bem próxima do desespero. O capítulo 7 traz então a transcrição da narrativa de Indie, com detalhes dos últimos anos da vida da Emily e como ela teria morrido. Veja como a Indie termina esta narrativa. E quase todos os sonhos repetiam um só, que ela tornava a contar, sempre contemplando os retratos e me dizendo, pedindo, leia Indie, leia as cartas de Hakim. Na quinta-feira encontrei-a bem disposta, andando para lá e para cá, rodeando a fonte, parando para observar os peixes, apaziguada, calada, reconciliada com alguma coisa que findava. O tilintar das 4 pulseiras douradas no antebraço esquerdo era o único ruído do seu corpo. Tudo no sobrado estava impecável e nada, nenhum objeto fora do lugar. O último capítulo, o capítulo 8, traz o fechamento. Neste capítulo, a narradora principal anuncia que está tentando organizar o seu relato com todas as informações e gravações que possui, sempre dirigindo-se ao irmão distante.
Bom, galera guerreira, como vocês podem ver, o processo narrativo com múltiplas vozes e embaralhamento temporal é a grande dificuldade na leitura e compreensão desta obra. Isso não é uma crítica. Essa mesma complexidade no processo narrativo é também a maior virtude do livro. A narrativa torna-se envolvente e resgata a tradição das histórias orais, que vão se enliando em um processo infinito, bem no estilo das Mil e Uma Noites. Mas você precisa de um mínimo de linearidade, de um mínimo de lógica para poder responder as questões sobre a obra. Sendo assim, mesmo sabendo que eu vou tornar a narrativa insossa e sem graça, eu vou cometer o sacrilégio de sintetizar o enredo, organizando os fatos em sua sequência cronológica. Vamos lá? A história toda gira em torno dos dramas e conflitos de uma família de imigrantes libaneses, cuja figura principal é a matriarca de nome Emile. No início do século XX, um casal de libaneses, chamado Fadel e Samira, viajaram em busca de um lugar para viver no Brasil, mais especificamente em Manaus. Eles deixaram 3 filhos no Líbano, que seriam trazidos posteriormente: o Emílio, o Emir e a Emílie. Emílie ficou muito abalada com a viagem dos pais. Então, ela decidiu ingressar em um convento e dedicar-se a uma vida religiosa. Lá nesse convento, ela teria ficado muito impressionada com as 12 badaladas de um relógio que tinha na sala da Madre Superiora. Isso parece um fato banal, mas vai despertar nela uma verdadeira obsessão por esses grandes relógios e as suas badaladas. No entanto, o Emir, o irmão do meio, ele não aceita a decisão de Emile de virar freira. Ele invade o convento para resgatar e convencer a irmã a abandonar aquela ideia. Como ela não quer abandonar o convento, o Emir saca uma arma e ameaça cometer suicídio. Com essa atitude dramática, ele consegue fazer a irmã abandonar a vida religiosa. Na viagem para o Brasil, durante uma parada em Marselha, na França, ocorre um fato que terá grande influência no destino de Emir. Ele se envolve com uma moça e tem a intenção de ou ficar com ela em Marselha ou então levá-la junto para o Brasil. O Emir está apaixonado. Agora é a vez da Emile interferir e impedir o Emir de fazer o que deseja. Veja o texto que narra isso. Na viagem de Beirute para o Brasil, o navio fez uma escala em Marselha. Uma frase de Emile, que bem ou mal traduzi e nunca mais esqueci, dizia mais ou menos assim: um porto é um lugar perigoso para os jovens, porque quase sempre são vítimas de um vírus fatal, o do amor. Na mesma carta abundavam expressões como mulher da vida, torpe desejo, tentações do capeta. É provável que Emir desejasse ficar em Marselha ou vir com alguém para o Brasil, pois durante os 4 dias de permanência no porto, ele andou sumido. Emile, preocupada, aconselhou o outro irmão a prevenir a polícia francesa. Encontraram-no próximo à estação de trem e conduziram-no à força de volta ao navio. No Brasil, o Emir se mostra muito triste e introspectivo. Ele não consegue superar o que aconteceu na França. Então, algum tempo depois, o Emir comete suicídio. Durante uma chuva forte, ele se joga no rio e morre afogado. O seu corpo só será encontrado em um igarapé alguns dias depois. E quem ajudou a encontrar o corpo foi outro imigrante libanês que viera para Manaus em 1914. Este libanês é que vai se casar com Emile e formar a família que é o centro desse relato. Como nós vimos, a Emile segue a religião cristã. Ela quis até ser freira. O marido dela, que não será nomeado em qualquer momento durante toda a narrativa, segue a religião muçulmana.
No entanto, para não ter briga, os dois fazem um pacto de liberdade religiosa no relacionamento e também na criação dos filhos. Veja o texto que mostra isso. Emília e o marido praticavam a religião com fervor. Antes do casamento, haviam feito um pacto para respeitar a religião do outro, cabendo aos filhos optarem por uma das duas ou por nenhuma. O pacto funciona bem. A única desavença religiosa acontece em um Natal em que uma amiga de Emília, chamada Indie, resolve matar os animais da ceia dentro da tradição, digamos, cristã. Ela dá cachaça para os animais, galinhas e perus, amarra-os entre si por um barbante e depois torce os pescoços dos bichos e os solta no pátio. Aquilo vira um espetáculo trágico-cômico, com os animais pulando com o pescoço quebrado até morrerem. O marido de Emília fica furioso. Era ele que matava esses animais, dentro da tradição dele, cortando o pescoço e deixando o sangue escorrer. Então, num ataque de fúria, ele quebra todos os santos cristãos do quarto e da sala. E ele também passa a noite de Natal fora de casa. Mas, embora esse chefe da família seja introspectivo, silencioso, inspire certo temor nos filhos e nos demais familiares, esta foi a única briga digna de memória. Logo que se casaram, Emília e o marido compraram uma casa que era chamada de Parisiense. Essa casa servia, ao mesmo tempo, de loja comercial e moradia. A negociação da compra foi difícil e quase que não aconteceu. Acontece que a Emília se encantou com um relógio de parede que havia na casa, mas o proprietário não queria envolver o relógio na venda da casa. A Emília bateu o pé e conseguiu que o relógio ficasse na casa. Passado algum tempo, o casal compra um belo sobrado, que será a moradia definitiva da família. Eles vão ter 4 filhos, o Hakim, a Samara Adélia e 2 outros meninos que a narradora classifica como inomináveis. Alguns anos depois, o casal também vai adotar um menino e uma menina, que irão tratar a Emília como avó. É essa menina adotada que é a narradora principal do relato. Como é comum em toda a família grande, existem segredos e mistérios que intrigam os filhos, especialmente o Hakim. Um dia o Hakim resolve investigar estes mistérios. Veja o texto. Numa manhã em que Emília se ausentara para ir ao mercado, comecei a vasculhar o quarto dos pais. Aquela época eu devia ter menos de 20 anos e lembro que a casa era realmente imensa. Éramos então 4 irmãos e o amplo espaço do sobrado acomodou a família que, bem ou mal, foi acolhendo os pequeninos que chegaram no intervalo de 6 anos. Tu, o teu irmão e Soraya Ângela. Ali, no quarto dos pais, eu revirei tudo de cabeça para baixo, remexendo nos lugares onde a gente sempre pensa encontrar uma chave. O relógio do parisiense foi trazido para o sobrado e ficou guardado em um armário. Depois de encontrar as chaves, o Hakim descobre muitas correspondências de Emília com uma parente distante. Estas correspondências estavam guardadas dentro do relógio. Foi assim que a história de Emília, no convento, e os motivos do suicídio de Emir foram revelados. Mas alguns mistérios permaneceram, principalmente porque as correspondências são em árabe e a tradução é difícil para o Hakim. Quando a Samara Adélia tinha cerca de 15 anos e ainda era vista como uma criança que brincava com os 2 pequenos irmãos adotivos, ela, a Samara, acaba engravidando e tendo uma filha. Ninguém nunca ficou sabendo quem engravidou a Samara. Ela nunca revelou quem era o pai da sua filha. A gravidez de Samara foi um baque grande na família. Isso acirrou as brigas e maldades dos 2 irmãos menores. Esses irmãos não são nomeados ao longo do relato, mas são sempre referidos com desprezo, como pessoas mesquinhas, preconceituosas e cheias de maldade. Veja como o Hakim
os descreve no seu relato. Meus irmãos abusavam como podiam das empregadas, que às vezes entravam num dia e saíam no outro, marcadas pela violência física e moral. A única que durou foi Anastácia Socorro, porque suportava tudo e fisicamente era pouco atraente. Quantas vezes ela ouvia resignada as agressões de uns e de outros só pelo fato de reclamar, entre murmúrios, que não tinha paciência para preparar o café da manhã cada vez que alguém acordava, já no meio do dia. Vozes ríspidas, injúrias e bofetadas também participavam deste teatro cruel no interior do sobrado. A Samara passou toda a gravidez recolhida em seu quarto, isolada do mundo e do próprio convívio com a família. Nós estamos falando aí de uma família extremamente tradicional, de costumes rígidos. A gravidez da filha era uma vergonha. A filha da Samara vai nascer surda e muda. Isso é visto pelos irmãos inonimados como um castigo. Samara e a filha Soraya sofrem todos os tipos de maldade e discriminação. No primeiro ano de vida, Soraya também fica isolada com a mãe no quarto. No segundo ano, ela só circula pela casa na parte da manhã, enquanto os irmãos ainda estão dormindo. Mas aos poucos, a menina vai se integrando com as outras duas crianças da casa, os irmãos adotivos. A Soraya conquista o carinho do avô, que perdoa a filha e a protege. A Soraya vai morrer quando tinha 6 anos de idade, vítima de um acidente na rua. Não há detalhes sobre como foi este acidente. Tirando os 2 irmãos inomináveis, a família toda sofre com a morte da menina. O pai então leva a Samara para trabalhar com ele na loja. Ela se mostra uma ótima vendedora, mas os irmãos continuam ofendendo e fazendo maldades com ela. Eles insistem em saber quem era o pai da Soraya. A Samara acaba então saindo de casa e passa a morar nos fundos da loja do pai, sem que os irmãos saibam disso. Às vezes, a Samara viaja por alguns dias, sem que ninguém saiba para onde. Com a morte do pai, ela assume os negócios e multiplica os lucros. Mas isso não impede que os irmãos continuem a persegui-la e a ofendê-la. Quando eles descobrem que ela está morando nos fundos da loja do pai, chegam a pagar alguns meninos para jogarem pedras e gritarem xingamentos contra a irmã. Veja o texto. Com a morte do teu avô, tentaram ir mais longe. Enviaram bilhetes ameaçadores, telefonavam em plena madrugada, insultando-a de filha disso, filha daquilo. E uma vez pagaram os moleques para apedrejar a claraboia do quarto onde ela dormia sozinha. Só não chegaram ao cúmulo de espancá-la porque Emília controlava o caixa da parisiense e guardava o dinheiro no cofre inglês, cujo segredo só ela conhecia. E era justamente esse segredo que sustentava as famílias dos teus tios. O Hakim, que era o único irmão que defendia a Samara, havia se mudado para o sul do país. A Emília protegia a filha usando a questão financeira. Os irmãos inomináveis dependiam do dinheiro da loja. Um dia, a Samara decide ir embora definitivamente e ninguém nunca mais sabe notícias dela. A Emília então vende a loja e aluga o prédio. A Emília passa a viver sozinha no sobrado, apenas com a sua fiel empregada Anastácia Socorro. Alguns anos mais tarde, a neta adotiva, que é também a principal narradora do relato e que também vivia no sul do país, viaja a Manaus para visitar a avó. Ela chega à noite, então ela espera amanhecer para visitar Emília. Quando ela chega na casa da matriarca, ninguém atende. Ela imagina que a avó está no mercado, fazendo compras, como era costume. Resolve então andar pela cidade, dar uma volta e depois, mais tarde, voltar à casa da avó. Quando ela volta, mais tarde, ela percebe uma movimentação estranha. Ela fica então sabendo que a Emília sofrera um acidente doméstico, caíra, bater a cabeça e está morta.
Depois do velório, a narradora conversa com Indie, amiga de Emile. Indie lhe conta como foram os últimos e solitários anos da matriarca. O livro termina com as palavras da narradora, sempre dirigidas ao irmão, anunciando que escrevera um relato. Veja o texto. Nessa época, talvez durante a última semana que fiquei naquele lugar, escrevi um relato. Não saberia dizer se conto, novela ou fábula. Apenas palavras e frases que não buscavam um gênero ou uma forma literária. Eu mesma procurei um tema que norteasse a narrativa, mas cada frase evocava um assunto diferente, uma imagem distinta da anterior, e numa única página tudo se mesclava. Fragmentos das tuas cartas e do meu diário, a descrição da minha chegada a São Paulo, um sonho antigo resgatado pela memória. Bom, galera, essa foi uma tentativa de organizar o enredo de forma linear e cronológica. Eu sei que ficaram algumas lacunas. A narrativa é feita de forma a representar diversas conversas, onde o locutor e o receptor não estão interessados se terceiros, no caso nós, os leitores, irão entender todas as nuances e contextos dessa conversa. Mas eu acho que os pontos principais estão sintetizados nesse breve resumo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura física da obra. O livro é composto por 8 capítulos. O foco narrativo é múltiplo. Vários narradores vão se alternando ao longo dos capítulos. Esses diversos relatos são registrados por uma mulher que os repassa a um irmão que vive distante na Espanha. Como eu já disse, este processo narrativo se assemelha às narrativas de tradição oral, em que um assunto chama o outro em uma trama interminável. A maioria absoluta dos fatos narrados acontece na cidade de Manaus. São feitas muitas referências à cidade cercada pela mata e pelos rios. Também é muito referida à diversidade cultural desta cidade, marcada pelos nativos de origem indígena e muitos imigrantes de diversos países. Existem também referências ao Porto de Manaus e a sua importância para a cidade, tanto no aspecto comercial quanto no aspecto turístico. Mas as referências espaciais mais específicas são o Parisiense, o prédio comercial, e a primeira moradia da família, e o imponente sobrado onde se deram os principais acontecimentos da narrativa. Em relação ao tempo, nós podemos considerar que os fatos narrados, considerados em uma linearidade cronológica, vão do início do século XX até meados da segunda metade deste mesmo século, século XX. Não há nenhuma preocupação em datar, de forma precisa os acontecimentos e muito menos em organizá-los em sequência ou encadeamento lógico. E para finalizar, deixa eu te mostrar uma ficha de leitura com os principais elementos da narrativa. O foco narrativo é múltiplo, com alternância constante de narradores que também são personagens. Portanto, a narrativa sempre é feita em primeira pessoa. Em relação à linguagem, nós temos um vocabulário coloquial, muito próximo da oralidade contemporânea. Quanto ao estilo, nós temos uma narrativa dinâmica e envolvente, que recupera a tradição das narrativas orais. A história acontece no espaço temporal que vai de 1914 até meados da segunda metade do século XX e tem como espaço dominante a cidade de Manaus. Em relação ao estilo de época ou escola literária, nós temos o que a crítica classifica como literatura contemporânea. É isso aí, galera! Chegamos ao fim da análise de mais uma obra de leitura obrigatória dos vestibulares. Eu espero ter te ajudado e eu vejo você em uma próxima análise de obra literária. Um abraço!